Ai, meu filho, para de chorar, meu filho. Você já parou para pensar por que demorou tanto para o SUAS nascer? É desse parto difícil e demorado que a gente vai falar hoje no Suas Conversas. Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, pessoal do Suas Conversas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar do parto demorado e difícil do Sistema Único de Assistência Social. O que acontece? Isso foi causado pelos discursos em disputa. Na verdade, conforme Eduardo Fagnani, a política social brasileira sempre esteve atravessada por dois movimentos opostos. Um deles é no sentido de um Estado social, em que o Estado é garantidor do bem-estar através de políticas públicas de acesso universal, gratuitas e de qualidade. O outro movimento é o oposto, de um Estado enquanto repassador de recursos para a filantropia privada. E esse duplo movimento, ele não é de hoje. Se a gente analisar lá nos anos 30, como faz esse autor, o Eduardo Fagnani, nós vamos ver que essa disputa de modelos já existia. Na época de Getúlio Vargas, quem acompanha aqui o nosso canal sabe que a gente fala bastante dos anos 30, nós tínhamos o que Berenice Couto chama de um Estado social autoritário. Ou seja, era uma cidadania regulada, era uma cidadania baseada na estratificação ocupacional com base na norma legal. Nossa, falou difícil. O que quer dizer isso? Quer dizer que uns eram mais cidadãos que outros. Aqueles que tinham carteira assinada e que, portanto, estavam inseridos no mercado formal, tinham acesso à previdência, à assistência, à saúde. Enquanto aqueles que não estavam inseridos no mercado formal ou eram desempregados, enfim, esses não tinham acesso à proteção social. Para esses restava a caridade das primeiras damas. Se você quer saber mais sobre primeiras damas e primeiro-damismo, a gente já tem vídeo no canal sobre isso. Essa situação de disputa de modelos continuou no período da ditadura civil-militar. Durante aquele período, existia uma tendência de modernização conservadora por parte dos militares. O que acontece? Eles queriam modernizar a economia enquanto desmantelavam algumas bases de Estado social criadas na década de 1930. Paralelamente, durante o período da ditadura civil-militar, especialmente no final, aconteceram muitos movimentos que lutavam pela implantação de um Estado social. Um deles, por exemplo, é a reforma sanitária e o outro foi a própria campanha das diretas já. Quando acabou a ditadura, finalmente iniciou o processo da Assembleia Constituinte, esses discursos novamente estiveram em disputa. No entanto, a situação do Brasil ela estava tão precarizada que havia dúvidas se as pessoas conseguiriam acessar políticas contributivas, de tão degradada, enfim, que a situação econômica do país estava. No final das contas, a Assembleia Constituinte foi um intenso campo de debates e graças a uma série de movimentos sociais e emendas populares, no final das contas venceu a Constituição Cidadã. Algumas vitórias muito importantes da Constituição de 1988 são a equiparação dos trabalhadores rurais aos trabalhadores urbanos, então eles passaram a ter os mesmos direitos, e a questão da seguridade social. Pela primeira vez, o Estado brasileiro dizia que saúde, educação, habitação, alimentação eram direitos dos cidadãos e dever do Estado. Um grande avanço da Constituição de 1988 foi a Seguridade Social. A Seguridade Social é o conjunto composto pelas políticas de previdência, saúde e assistência social. Nós temos a Seguridade Social contributiva, que é o caso da Previdência Social, que você primeiro contribui para depois acessar os direitos previdenciários. São direitos previdenciários o auxílio-doença, aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, enfim, dentre tantos outros. Como eu disse, é uma Seguridade Social contributiva, em que você primeiro precisa contribuir para depois usufruir dos direitos previdenciários. Já a Seguridade Social não contributiva é composta pelas outras duas políticas do tripé da Seguridade Social, a saúde e a assistência social. Logo depois da Constituição se concretizou uma das principais demandas do movimento sanitarista, que foi a criação do Sistema Único de Saúde. A Constituição é de 1988 e o Sistema Único de Saúde, o SUS, ele saiu 2 anos depois, através da Lei 8080.
Como eu disse, essa era uma das principais reivindicações do movimento sanitarista e na própria Constituição está previsto que a saúde é dever do Estado e direito dos cidadãos. Ela é uma política universal em todos os níveis de complexidade. Bom, mas se o Sistema Único de Saúde nasceu 2 anos depois da Constituição, por que não aconteceu a mesma coisa com o SUAS? Por que ele demorou tanto para nascer? Justamente por aqueles discursos em disputa que a gente falou antes, por essa tensão na política social brasileira, esse verdadeiro cabo de guerra entre esses dois modelos. Na verdade, depois de muita pressão, a Política Nacional de Assistência Social foi sair em 2004, ou seja, 16 anos depois da Constituição. E a norma operacional básica do SUAS, considerada por muitos a certidão de nascimento desse bebê SUAS, foi nascer lá em 2005, 17 anos depois da Constituição. Logo depois da redemocratização, apesar da Constituição já prever que a assistência social era uma política pública, dever do Estado e direito dos cidadãos que dela necessitavam, ela já sofreu um revés no primeiro governo, que foi o de Fernando Collor de Mello. Embora lá na lei estivesse que a assistência social era direito de quem dela necessitasse e um dever estatal, logo a gente viu o ressurgimento do primeiro-damismo na figura da Rosane Collor. Isso também não foi diferente durante o governo seguinte, onde nós tivemos o programa Comunidade Solidária. Por quê? Porque esses discursos em disputa estiveram durante muito tempo permeando a política social brasileira. Outro fator que é muito interessante de se colocar é que, embora a Constituição tenha sido promulgada, as forças conservadoras, que até bem pouco tempo apoiavam o regime ditatorial e não concordavam muito com o conteúdo progressista da Constituição, logo se reorganizaram e voltaram ao centro do poder. Até hoje você pode notar o quanto esses discursos estão em disputa quando você encontra alguém defendendo um sistema de bem-estar misto, chamado welfare mix, em que o Estado se limita a repassar recursos para entidades filantrópicas privadas e a fiscalizar esses recursos, de certa forma terceirizando o seu compromisso, de certa forma não, terceirizando o seu compromisso enquanto Estado, o seu compromisso enquanto provedor do bem-estar social. Para muitos, a certidão de nascimento do SUAS é a norma operacional básica NOB-SUAS de 2005. Mas, na verdade, o SUAS só foi nascer oficialmente a partir da Lei 12.435 de 2011, que alterou a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social. Assim como muitas das crianças que a gente atende no Sistema Único de Assistência Social, o próprio SUAS foi um bebê que só foi ser registrado muitos anos depois do seu nascimento. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, assinem o canal e cliquem no sininho para ativar as notificações. Além disso, tem muitos vídeos relacionados a esse tema que eu vou deixar aqui no card do final, caso vocês queiram continuar essa conversa. Tchau, até a próxima conversa!